Oi, vou dar início à minha socialização. Meu nome é Lincoln Villas Boas e o tema dessa prática é cores em foco, a utilização das cores para criar combinações e transmitir ideias. A gente vai abordar tópicos como um resumo da psicologia das cores, a gente vai entender um pouco o que é o círculo cromático e ver como a gente pode bolar esquemas de combinação de cores através dele. E a gente vai entender também o uso das cores na sociedade, moda, comunicação e marketing. O objetivo dessa pesquisa é conhecer as cores e entender quais emoções elas transmitem, conhecer o círculo cromático e entender como utilizá-lo, e reconhecer como as cores fazem parte da sociedade em diversas áreas. Aqui a gente vai ter um resumo da psicologia das cores. O vermelho é energético e excitante. Ele pode aumentar a pressão arterial e a excitação. É muito utilizado para coisas que querem chamar atenção. Ele é associado ao sentimento de amor ou de raiva. O azul transmite calma e tranquilidade, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. Ele está ligado a emoções de tristeza, confiança e segurança. O amarelo está associado à alegria e otimismo. O amarelo estimula o intelecto e a criatividade. Porém, em excesso, pode intensificar a ansiedade. Ele transmite sentimentos de alegria e passa a energia do verão e de luminosidade. Verde traz a sensação de harmonia e natureza. Ele representa a vida, a natureza e a positividade. Ele também é associado a sensações de nojo e repulsa. Roxo é frequentemente associado a mistério e espiritualidade. O roxo transmite mistério, ludicidade e também sofisticação. Rosa é ligado à feminilidade e delicadeza. Transmite afeto, amor e juventude. O preto geralmente é associado ao medo, ao luto e à negatividade. Porém, também expressa elegância e poder. O branco simboliza a paz, a limpeza e a pureza. Transmite ideia de bondade, inocência e positividade. Aqui a gente tem uma ilustração de como a gente define as cores pelas emoções, geralmente associando o amarelo à felicidade, azul à tristeza, raiva ao vermelho e assim vai. O círculo cromático. O que é o círculo cromático? O círculo cromático ele é uma representação visual das cores, organizada de forma circular, que ajuda a entender a relação entre elas. O círculo cromático que conhecemos hoje foi desenvolvido com base nas descobertas do cientista britânico Isaac Newton, em 1666, onde ele criou uma representação visual das cores após realizar experimentos com dispersão de luz branca através de um prisma, mostrando que a luz se divide em diferentes cores. Newton organizou essas cores em um círculo para demonstrar a relação entre elas, organizando-o entre cores primárias, secundárias e terciárias. Ele é amplamente utilizado no design, na arte e na moda, facilitando a combinação e harmonia entre essas cores. Ele é composto por cores primárias, que são as cores que não podem ser criadas a partir de outras cores. São o azul, o vermelho e o amarelo. Cores secundárias obtidas a partir da mistura de cores primárias. São elas o verde, o laranja e o roxo. A gente tem também as cores terciárias, que resultam da mistura de uma cor primária com uma cor secundária. São elas os demais tons obtidos, como por exemplo o azul esverdeado e o vermelho alaranjado. A partir do círculo cromático, a gente pode estar fazendo diversos esquemas de combinações de cores. No entanto, a gente vai abordar os principais aqui, que são quatro, que são as cores análogas, cores monocromáticas, complementares e triádicas. As cores complementares
são opostas no círculo cromático, como o vermelho e o verde, por exemplo, causando contraste e chamando atenção. Uma obra famosa que utiliza as cores complementares é A Noite Estrelada de Van Gogh, com um contraste marcante entre o amarelo e o azul. Cores análogas são vizinhas no círculo, como o azul e o verde, por exemplo. Juntas tendem a criar a sensação de harmonia e continuidade. Uma obra que utiliza cores análogas é A Ponte Japonesa, de Claude Monet, onde o artista utiliza principalmente tons de azul e verde, que são cores vizinhas no círculo cromático. Cores triádicas. Elas formam um triângulo equilátero no círculo cromático, como roxo, laranja e verde. Essas combinações oferecem equilíbrio e vivacidade. A obra de Pierre Mondrian, composição com azul, amarelo e vermelho, utiliza cores triádicas em sua composição. Cores monocromáticas. São variações de uma mesma cor. Por exemplo, partindo do azul, o azul claro, o azul escuro, azul bebê, e assim vai. Como são variações de uma mesma cor, transmite muita harmonia. Um exemplo é a obra Casarão, do artista não tão conhecido Vinícius Ramos, que utiliza os tons de azul para criar uma obra completa. Aqui a gente pode ter alguns exemplos desses esquemas de combinação de cores em marcas que são muito conhecidas. Por exemplo, um exemplo monocromático é a marca da Apple. Um complementar entre azul e amarelo é a marca da IKEA. Um esquema de cor de marca análoga é a do Subway, que faz oposição entre o amarelo e o verde. E um esquema de cores triádicas é a da Fanta, que utiliza amarelo, roxo e verde. Geralmente, marcas criam logos utilizando o círculo cromático. O uso das cores na sociedade, moda, comunicação e marketing. Vamos começar falando da moda. A moda utiliza as cores para expressar tendências, sentimentos e identidades. Utilizamos as roupas para expressar nossa personalidade e humor, como o uso de cores neutras que transmitem mais seriedade, elegância e poder, ou o uso de cores vibrantes que passam a ideia de alegria, vivacidade e entusiasmo. A indústria da moda tem grande influência sobre o que a sociedade mais gosta no momento. Então é através dela que as pessoas podem ter a preferência a uma cor e criar uma tendência onde muitas pessoas acabam usando a mesma cor em seu vestuário, por estar na moda. Comunicação e sinalização. As cores são muito utilizadas na comunicação não verbal, sendo ferramentas muito úteis na transmissão de mensagens. No trânsito, usamos as cores para nos guiar, tanto nas placas, nas faixas ou nos semáforos. As cores no trânsito ajudam a evitar acidentes e tornam as vias mais fáceis para a compreensão dos sinais de trânsito. Para além disso, para além do trânsito, as cores também servem para alertar sobre algo, como nos cones, nas placas, nos extintores, nos cabos de equipamentos, entre outros fatores. As cores, como forma de comunicação, também são muito utilizadas em jogos, como por exemplo no futebol, onde cada cartão tem um significado dependendo da cor. Marketing e publicidade. Talvez uma das áreas que mais utiliza das cores para influenciar as pessoas seja a área de marketing e publicidade. Essa área utiliza as cores em estratégias para chamar a atenção dos clientes, transmitir mensagens e influenciar pessoas. As marcas utilizam das cores para transmitir seus ideais. Por exemplo, empresas que têm foco na tecnologia geralmente utilizam a cor azul em publicidades, por transmitir segurança e confiabilidade, enquanto marcas que trabalham com produtos ecológicos ou naturais optam pela cor verde, pois ela transmite natureza, saúde e bem-estar. As empresas também utilizam das cores para provocar emoções nas pessoas, utilizando o vermelho e o amarelo para promoções, pois essas cores chamam a atenção
e cria um senso de urgência. Até mesmo a estrutura das lojas são projetadas para passar mensagens e criar um ambiente compatível com os produtos que fornecem. Relato da experiência da prática. Os materiais que eu utilizei para fazer minha prática foi o círculo cromático, folha 4, giz de cera, canetinha, lápis de cor e régua. Técnica utilizada: cores complementares e cores triádicas em giz de cera e canetinha. O que que eu fiz? Eu queria fazer um desenho utilizando cada uma dos esquemas de cores, no monocromático, no triádico, análogo e complementar. No entanto, eu fiz só de duas, que foi cores triádicas em canetinha, utilizando verde, laranja e roxo, e cores complementares em giz de cera, utilizando a complementação entre vermelho e verde. E eu achei que ficou um resultado muito interessante. Na verdade, fica bonito visualmente você olhando, fica agradável, ou fica uma combinação muito harmoniosa. E eu não sabia do círculo cromático até eu fazer essa pesquisa. E eu acho que é uma ferramenta muito útil para diversos setores, que nem na pesquisa falada, para moda, para. E depois que eu estudei sobre o círculo cromático, eu comecei a reparar que muitas das combinações são utilizadas em várias áreas mesmo, principalmente em publicidade. Mas até mesmo em animações, em vídeos, em filmes, eles utilizam muito o círculo cromático para criar combinações de cores. Eu achei muito interessante, é uma coisa que eu vou levar para frente, porque eu vou usar muito ainda para criar combinações nos meus próximos trabalhos artísticos que eu faço, né? Então, realmente foi muito interessante.